A todos os meus amigos e amigas deste mês de maio, com Maria, José e Jesus. Sem perceber, chegamos ao segundo sábado, dia 8 de maio. E este mês de maio é um mês todo especial, também porque o Papa Francisco tem tido aquela maravilhosa ideia de todos os dias de um santuário mariano espalhado nos 5 continentes, elevar o pensamento à Virgem Santa Senhora Nossa, para que toda a humanidade, rezando, para que termine esta pandemia, que de verdade está criando no coração, na cabeça, na vida de todos nós, um desequilíbrio emocional, mas não somente emocional, também um desequilíbrio de fé, de esperança, de amor. É próprio nesses momentos que devemos recorrer com mais confiança a Deus, o Senhor da história. E é claro que, como dizia na última vez, nós não podemos falar de Maria sem falar de José. Não podemos falar de José e de Maria sem falar de Jesus, porque eles são uma família. E esta família que caminha na história e que nos dá verdadeiramente o sentido da esperança e da vida. Esse sentido da esperança e da vida que nos anima, porque aconteça que acontecer, nós somos pessoas abençoadas por Deus. E Deus se fez presente em Jesus no meio de nós para caminhar conosco. Mas ele não caminhou sozinho. Caminhou com a família de Nazaré. E fez também um caminho da Páscoa, o caminho da oração, o caminho da escuta da palavra do Senhor. Peçamos, portanto, nessa segunda semana, que a Virgem Maria, Jesus e São José nos ajudem a descobrir o caminho da fé. Aquele caminho da fé que transforma também a vida numa solidariedade. Por isso que quando sofremos, devemos saber sofrer todo mundo junto. Para quem tem fé não existe o sofrimento solitário, eu sofro e os outros não sofrem, porque nós somos a carne viva de Cristo. E sabe de uma coisa? Que pensando bem nisto, eu descobri que Santa Teresinha pode nos ajudar bastante. Você conhece aquela grande poesia que ela escreveu no mês de maio de 1897, isto é, uns 5 meses antes da sua morte, onde Porque te amo, Maria. E na segunda estrofe, que é muito bonita e que pode nos ajudar a compreender como sofrimento e solidariedade, ela diz: para que um filho possa amar sua mãe, é preciso que ela chore com ele, partilhe suas dores. E Maria, na verdade, ela partilha as dores da humanidade, as dores de Jesus, as nossas dores. Ó Mãe querida, nessa terra estranha, para atrair-me a ti, como choraste. Eu acho tão bonito estas palavras de Teresinha. Maria quer atrair-nos a ela, e para atrair-nos, ela chora conosco. Essa pandemia é uma pandemia que faz sofrer a terra, mas também faz sofrer o céu, faz sofrer o santo. E é claro que nós devemos ter esta capacidade de ver em tudo isto a mão do Deus bondade que nos conduz. Meditando tua vida no Santo Evangelho, ouso te olhar e aproximar-me de ti. Também nós, olhando a vida da Virgem Maria, de José, de Jesus no Evangelho, nós ousamos aproximar-nos dele e acreditar que sou tua filha não é difícil, pois te vejo mortal e sofrendo como eu. Maria não é estranha a esse sofrimento da humanidade. E Teresinha diz, olhando a tua vida, eu vejo que tu és mortal, como eu, que tu sofres como eu.
E lendo o Evangelho, sabemos como a Virgem Santa, ela sofreu aos pés da cruz, sofreu na perda de Jesus, sofreu no caminho para o Egito. Tiveram tantos momentos de sofrimento, mas o sofrimento não pode sufocar e não pode, diríamos assim, matar a esperança. Oh, eu te amo, Maria, proclamando-te a serva de Deus, que deslumbra com a tua humildade. Esta virtude escondida te faz poderosa. Recorremos com confiança, como Teresinha, à humildade da Virgem Maria. Uma virtude, a humildade escondida. Também tem um sofrimento escondido, não é? Quantas vezes nós choramos nos recantos da nossa alma, ou nos escondemos naquele momento de dor, ou quantas vezes, mesmo vendo uma notícia na televisão, no jornal, que dessas desgraças da vida, nós sofremos, e sofremos em silêncio. E Maria também, ela se abre a este sofrimento de toda a humanidade. Será bem grande o número de seus irmãos pecadores, pois Jesus há de te se chamar o teu primogênito. Jesus, primogênito da Virgem Maria, Jesus que é o nosso irmão, modelo para todos nós, e dele que vem a salvação, nós queremos suplicá-lo para que venha em nossa ajuda. Então, caminhando nesta nova semana, com Jesus, com Maria, com São José, à luz das palavras de Teresa do Menino Jesus. Maria chora conosco, sofre conosco. Então, de verdade, que tem muitas aparições, Maria chora e aparece triste. Por que aparece triste? Por causa do sofrimento de cada um de nós. Uma mãe não tem filhos que ama mais, que ama menos. A mãe ama todos os filhos. Aliás, tem aquele conto de um fato, de uma lenda árabe, que perguntaram para uma mãe qual era o filho que ela mais amava. E a mãe respondeu: o pequenino até quando ele crescer, aquele que está longe até quando voltar, e aquele que está doente até quando ele sarar. Assim, Maria, olhando para nós, ela sofre conosco até que nós, conscientes do sofrimento, possamos tomar o caminho da conversão. E o sofrimento terminará quando todos juntos nos encontraremos no céu. Rainha do céu, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, tende piedade de nós, e Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no próximo sábado falaremos de Maria, José e Jesus e Santa Teresinha do Menino Jesus. Sejam felizes e rezemos em comunhão com a Igreja, para que no fim deste mês de maio o mundo possa ser libertado desta pandemia do coronavírus. Amém. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mestra da vida interior, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe da pequena via, Mãe da humildade, Mãe da caridade, rogai por nós. Mãe puríssima, Mãe imaculada, Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, Mãe do bom conselho, Virgem prudentíssima, rogai por nós. Flor do Carmelo, Senhora do Sim, espelho de justiça, rogai por nós. Arca da Aliança, porta do céu, saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos,
auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha do silêncio, Rainha da paz, Rainha do Carmelo, rogai por nós. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos perpétua saúde da alma e corpo, e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Amém.